Willy, leão, Inglaterra, 1966. Ele é um dos animais mais reconhecidos do planeta, e essa familiaridade não é por acaso. O leão habita principalmente as savanas e pradarias da África subsaariana, com uma pequena população isolada na floresta de Gir, na Índia, considerada criticamente ameaçada. Diferente da maioria dos felinos, que levam uma vida solitária, o leão é um animal social que vive em grupos chamados de alcateias, formados por fêmeas aparentadas, seus filhotes e um pequeno número de machos. Essa estrutura coletiva molda quase tudo no comportamento da espécie. São as leoas que realizam a maior parte das caçadas, agindo em grupo para derrubar presas grandes como zebras, gnus e búfalos. O macho, com sua juba densa e imponente, tem papel central na defesa do território e no confronto com rivais. Essa juba, aliás, não é apenas estética. Ela protege o pescoço durante brigas e sinaliza saúde e dominância para outros leões. Na Copa do Mundo de 1966, realizada na Inglaterra, o leão foi a escolha natural para representar o torneio. O mascote chamado Willy apareceu e rapidamente se tornou um símbolo daquela edição. A escolha fazia todo sentido. O leão é parte profunda da identidade britânica, presente no brasão real há séculos e associado à ideia de força e nobreza. No mundo natural, no entanto, a realidade do leão é cada vez mais delicada. As populações selvagens encolheram drasticamente ao longo do século XX por causa da perda de habitat, do conflito com comunidades humanas e da caça. O leão, que um dia percorreu desde a Europa até a Ásia, hoje existe em fragmentos cada vez menores de território africano. Striker, cão, Estados Unidos, 1994. Nenhum outro animal tem uma relação tão longa e tão profunda com os seres humanos. O cão doméstico descende do lobo cinzento e foi o primeiro animal a ser domesticado pela espécie humana, provavelmente entre 15 e 40 mil anos atrás, embora as estimativas variem conforme os estudos genéticos e arqueológicos. Esse processo não foi uma decisão deliberada. Ocorreu gradualmente, à medida que lobos mais tolerantes à presença humana se aproximavam dos acampamentos em busca de restos de alimento, e ao longo de gerações foram se tornando cada vez mais diferentes de seus ancestrais selvagens. O resultado dessa convivência foi uma espécie com capacidade única de ler expressões, gestos e intenções humanas, algo que nem os primatas mais próximos de nós demonstram com a mesma precisão. Hoje, existem centenas de raças com funções, tamanhos e temperamentos completamente distintos, todos pertencentes à mesma espécie. Na Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos, o mascote escolhido foi Striker, um cão estilizado com traços que misturavam diferentes raças sem pertencer especificamente a nenhuma. Era uma escolha que refletia a diversidade do país anfitrião. Aquela edição do torneio foi marcante por ser a primeira realizada nos Estados Unidos, um país sem grande tradição no futebol à época, e pela final entre Brasil e Itália, decidida nos pênaltis após um empate sem gols, com Romário e Baggio como os grandes nomes daquele momento. O cão, de todos os mascotes animais da história da Copa, é o único que já não existe mais como ser selvagem independente, tendo se tornado, ao longo de milênios, uma extensão da própria vida humana. Futix, galo, França, 1998. Poucos animais estão tão enraizados na identidade de um povo quanto o galo está para os franceses. Quando a Copa do Mundo de 1998 foi sediada na França, a escolha do mascote não poderia ser outra. Futix, um galo azul com detalhes dourados e vermelho, carregava nas cores a própria bandeira do país. O galo doméstico descende do galo selvagem vermelho, originário das florestas do Sudeste Asiático, e foi domesticado há mais de 8 mil anos.
Hoje, está presente em praticamente todos os continentes, sendo um dos animais domésticos mais numerosos da Terra. O que torna o galo biologicamente interessante vai além da aparência. Sua crista vermelha e a barbela que pende abaixo do bico não são apenas ornamentais. Funcionam como termômetro social, sinalizando saúde, estado hormonal e dominância dentro do grupo. O canto do galo ao amanhecer, tão associado ao início do dia, é na verdade um comportamento territorial, um aviso sonoro aos outros machos de que aquele espaço está ocupado. No caso francês, a associação do galo com o país tem raízes no latim. A palavra galos significava tanto galo quanto habitante da Gália, o território que corresponde à França atual. Esse duplo sentido, provavelmente fortuito, acabou se tornando um símbolo de identidade nacional ao longo dos séculos. A seleção francesa de 1998 venceu o torneio em casa, derrotando o Brasil na final, e Fuchs ficou marcado como o mascote de uma das copas mais celebradas da história do futebol. Zakumi, leopardo, África do Sul, 2010. Ele é talvez o felino mais adaptável entre os grandes predadores. O leopardo ocorre em uma faixa geográfica enorme, que vai da África subsaariana até partes da Ásia Central e do Leste, habitando desde florestas densas e savanas abertas até regiões montanhosas e até os arredores de cidades. Essa flexibilidade é uma das razões pelas quais sobreviveu em lugares onde outros grandes felinos desapareceram. Seu corpo é compacto e extremamente musculoso, projetado tanto para a velocidade quanto para a força. O leopardo é conhecido por arrastar presas muito maiores do que ele para o alto das árvores, fora do alcance de hienas e leões que poderiam roubar o alimento. Essa habilidade exige uma força desproporcional ao tamanho do animal. Sua pelagem de manchas, chamadas de rosetas, não é uniforme. Cada leopardo tem um padrão único, o que permite que pesquisadores identifiquem indivíduos em campo. Alguns leopardos nascem com uma coloração muito escura, quase negra, e são popularmente chamados de panteras negras, embora sejam a mesma espécie. Na Copa do Mundo de 2010, sediada na África do Sul, o leopardo foi escolhido como base para o mascote Zakumi. Um leopardo amarelo com cabelos verdes. O nome combina o código do país, ZA, com o termo informal Kumi, que significa 10 em várias línguas africanas, uma referência ao ano do torneio. Aquela edição foi histórica por ser a primeira Copa realizada em solo africano, e Zakumi se tornou um símbolo desse marco. Fuleco, Tatu Bola, Brasil, 2014. Ele é um animal exclusivamente sul-americano e com uma característica que não existe em nenhum outro mamífero do planeta da mesma forma. O tatu-bola, quando ameaçado, enrola o corpo completamente sobre si mesmo, formando uma esfera quase perfeita protegida pela carapaça óssea que cobre seu dorso. Essa carapaça não é um osso externo rígido como parece. Ela é formada por placas articuladas que permitem esse movimento de encolhimento total, algo que nenhum outro tatu consegue fazer com tanta perfeição. O animal vive em regiões de cerrado, caatinga e áreas de transição no Brasil Central e Nordeste, onde passa boa parte do tempo em tocas ou vasculhando o solo em busca de insetos, larvas e material vegetal. É noturno, discreto e geralmente solitário. Apesar da aparência robusta, o tatu-bola é um animal frágil diante das pressões humanas. O desmatamento e a caça ilegal reduziram significativamente suas populações, e ele está classificado como vulnerável à extinção. Quando foi escolhido como mascote da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, havia uma expectativa de que o personagem ajudasse a aumentar a consciência sobre a conservação da espécie. Fuleco, como foi batizado, combina as palavras futebol e ecologia
E a campanha em torno do mascote, de fato, trouxe mais visibilidade para o Tatu Bola. A Copa de 2014 ficou marcada por momentos intensos, dentro e fora de campo, e Fuleco permanece como um dos mascotes mais lembrados da história recente do torneio, em parte por representar um animal genuinamente brasileiro. Zabivaca, lobo, Rússia, 2018. Ele é um dos animais mais estudados e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos da história natural. O lobo cinzento, espécie que inspirou o mascote Zabivaca da Copa de 2018 na Rússia, é o maior canídeo selvagem do mundo e habitou originalmente quase todo o hemisfério norte, desde as florestas boreais do Canadá e da Sibéria até as planícies da Europa Central e as montanhas da Ásia. Sua estrutura social é sofisticada. Vive em alcateias com hierarquia bem definida, comunicação complexa e vínculos afetivos duradouros entre os membros. A caça é coordenada, com papéis distribuídos entre os indivíduos, o que permite abater presas muito maiores que um único lobo jamais conseguiria. Do ponto de vista ecológico, o lobo é um predador de topo que regula populações de herbívoros e, por consequência, afeta a vegetação e a estrutura dos rios e solos. Sua reintrodução no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, na década de 1990, é um dos exemplos mais documentados de como a presença de um predador pode transformar um ecossistema inteiro. Na Rússia, o lobo tem uma presença profunda na cultura popular, aparecendo em contos folclóricos, provérbios e na literatura clássica como símbolo de liberdade e sobrevivência. Zabivaca, o mascote de 2018, foi desenhado como um lobo jovem, confiante e esportivo, usando óculos de sol e o uniforme da Copa. O nome significa algo próximo a aquele que marca gols em russo. Aquela edição do torneio surpreendeu pelo alto nível das partidas e pela calorosa recepção do público local.